nome é Ana Kelly, aqui no Instagram mais conhecida como Ana K. Eu sou hoje Head de Diversidade da XP Inc. e sócia também na XP Inc. Já faço um trabalho aqui nas redes sociais de ativismo pelos direitos das pessoas com deficiência há mais de 7 anos. Então, bem antes de entrar na XP, eu já fazia esse trabalho. Eu sou uma mulher amputada de perna direita abaixo do joelho. Há quase 12 anos, em dezembro vai fazer 12 anos que eu sou uma pessoa com deficiência. E desde que eu me tornei uma pessoa com deficiência, eu me deparei já com o capacitismo, ainda sem saber o nome disso, né? Só vivendo ali as situações de exclusão e preconceito. E fui questionando o tempo inteiro por que as pessoas queriam, por exemplo, que eu me aposentasse, que eu esquecesse a faculdade, ou achavam que eu não podia me relacionar, ou achavam que eu não ia conseguir atingir os meus objetivos de carreira. E eu sempre fui questionando isso, mas as coisas que mais ativaram a minha militância, que mais fizeram com que eu realmente me posicionasse em relação aos direitos das pessoas com deficiência, não é a carreira, não é a faculdade, foram os shows. Eu amo ir para shows e festivais, e 12 anos atrás, né, hoje em dia a acessibilidade ainda está muito atrás do que deveria ser, mas 12 anos atrás não tinha nada de acessibilidade. E aí sempre que eu ia em algum show, sempre que eu ia em algum lugar mais público, com um grande público, eu acabava ouvindo, o que você está fazendo aqui? Você não deveria estar aqui, você deveria estar em casa, só porque eu sou uma pessoa com deficiência. E aí foi a partir daí que eu comecei a escrever aqui no Instagram, e eu tive blog também, já tive blog publicado, site mesmo, e aí eu comecei a escrever como era a minha experiência e o que as marcas, o que esses lugares, o que esses grandes eventos poderiam fazer para tornar essa experiência mais acessível para mim e para outras pessoas com deficiência. E aí eu comecei a perceber uma evolução, né? Então, por exemplo, um evento que eu sempre vou é no Rock in Rio. E aí, de 2011, que foi quando o Rock in Rio voltou para o Brasil, até hoje, eu vi uma grande evolução. E aí eu comecei a perceber que as nossas atitudes individuais, elas vão ter um impacto coletivo. E dali para frente isso se tornou meu propósito. Então, todos os lugares que eu ocupo, ou que eu acesso, ou que eu frequento, e que eu de alguma maneira deixo mais acessível, ou explico sobre capacitismo, ou levo algum recurso de acessibilidade, ou conto que quebro algum mito sobre pessoas com deficiência, eu sinto que eu estou cumprindo a minha missão, porque aquele lugar já podem vir outras pessoas que vão ter uma experiência melhor. Então, isso é um pouquinho da minha vida pessoal. E na XP, eu comecei no RH há 3 anos atrás, um pouco mais de 3 anos atrás, sempre ali na área de gente, fazendo os processos de admissão. Já era blogueira, já era ativista, então eu fazia questão de estar em uma empresa que eu não precisasse deixar isso de lado, e isso fez muita diferença para eu escolher a XP. E sendo ativista, eu fui, né, sendo ativista lá dentro também. Então, falando, a gente deveria mudar isso, deveria mudar aquilo, deveria tentar trazer pessoas com deficiência para outros cargos. E isso foi se estendendo para todos os outros recortes sociais, como LGBTQIA+, mulheres, pessoas negras. E eu fui me envolvendo cada vez mais nos temas de diversidade, porque isso já fazia parte da minha história, até esse ano virar head de diversidade e sócia da companhia. E tu vê que legal, e tu vê que absurdo, né? Que interessante, assim, porque você explicou que você fez a perna amputada, né? E não foi a cabeça, né? As pessoas achavam que precisava ficar em casa, que não podia ir show, que absurdo, né, gente?
Essa é uma excelente pergunta, porque todas as vagas, do estagiário e da estagiária até uma vaga de diretoria, podem ser ocupadas por pessoas com deficiência. Mas um grande desafio da nossa comunidade é esse protagonismo, porque não é isso que o mercado espera de nós. Então, nós fomos incentivados boicotados, sei lá que eu posso dizer assim, quase que colocaram uma etiqueta, ó, nem tenta vagas mais difíceis que você não vai conseguir, porque as vagas para vocês são essas mais operacionais, mais simples, mais com escopo mais fácil. E aí a gente foi achando, né, criando essa crença limitante de que a gente tinha só podia ir até certas vagas, não podia buscar vagas mais sêniores ou vagas mais difíceis. Então, quando uma empresa se posiciona assim, que todas as vagas são para todas as pessoas, também existe uma dificuldade, porque as pessoas com deficiência não se candidatam para as vagas mais difíceis, exatamente por ter esse receio de que a empresa já nem vai chamar, porque só chama. Eu até hoje sou chamada para vagas de telemarketing, por exemplo. Independente de tudo que eu já fiz na minha carreira, as pessoas, as consultorias ainda acham que só porque eu sou PCD eu tenho que estar numa vaga mais operacional. E aí, desde que eu entrei lá na XP, me perguntaram, né, o que eu achava dos processos seletivos para pessoas com deficiência, como eu achava que deveria ser. E eu sempre tive esse posicionamento muito forte de que todas as vagas deveriam ser para todas as pessoas. Acontece que antes de uma pessoa com deficiência ir para o mercado de trabalho, ela vai encontrar barreiras na educação, ela vai encontrar barreiras no acesso à informação, na acessibilidade de um curso superior, por exemplo. Agora que está tudo EAD, né? A maioria dos cursos EADs, por exemplo, não tem legenda e intérprete de Libras. Não, os recursos, as apresentações, elas não vão ser acessíveis para leitores de tela. Então, tem uma série de barreiras antes na profissionalização. Então, hoje o que a gente está tentando fazer na XP é dar esse passo atrás e romper também essa barreira do acesso à informação, educação, profissionalização. Mas qualquer vaga, quem estiver aqui e quiser se candidatar a qualquer vaga, entendendo que tem a ver com o seu perfil, é para se candidatar, porque o que a gente quer fazer, o movimento que a gente quer fazer no mercado é mostrar que pessoas com deficiência não são só um número. Então, não são um número lá para a cota, não são só aqueles 25% que aparecem no IBGE. Nós somos pessoas. É por isso que a gente, lá na ONU, decidiu que a nomenclatura ia mudar, né? Que seria pessoas com deficiência, porque as pessoas vêm antes. Se a gente lembrar que pessoas são pessoas, a deficiência não vai vir primeiro e logo os meus vieses capacitistas não serão acionados. Porque aí eu não vou achar que aquela pessoa consegue ou não consegue, eu não vou ficar me perguntando se a pessoa poderia fazer o que eu faço ou o que eu não faço, eu vou entender que pessoas são pessoas. Então, é isso que a gente quer fazer, é por isso que a gente faz esse movimento de que todas as vagas são para todas as pessoas, mas também tem esse trabalho de formação que é muito importante, uma formação com acessibilidade, um acesso à informação e à profissionalização com todos os recursos que as pessoas precisam, e aí eu acho que a gente fecha todas as lacunas e consegue ampliar a presença de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, que ainda é muito pequeno. Concordo contigo. Então, tu... Estou falando para eu falar mais baixo, que eu não sei se eu consigo me ouvir ali, se quiser olhar, avisa. Essas últimas semanas, eu até trabalhei um pouquinho interpretando ali na própria XP, né, de forma virtual, e entrou ali a Thaís e a Andresa, começaram a trabalhar ali. Elas são as duas primeiras coisas da XP, é isso? Total, que dependem, que são alfabetizadas apenas em Libras, sim. A gente tem outras pessoas surdas, e aí eu sempre fico muito atenta à comunidade surda, porque existe uma diversidade muito grande, né? Que é um tabu de quem não é surdo achar que só Libras atende ou só legenda atende. Então, as pessoas que já tinham na XP, elas não utilizavam recursos de interpretação.
Então, por isso que a gente não tinha ainda, mas não são as primeiras. São as primeiras que precisam desse recurso. Mas foi um marco. No dia que teve um evento muito grande com a Thaisa, fiquei extremamente emocionada, porque realmente um passo de acessibilidade, uma mudança de acessibilidade que uma pessoa pode fazer. Então, é o que eu falei lá dos shows, né? Uma atitude, a nossa presença individualmente. Então, quando eu ou você, a gente ocupa um espaço uma vez, a gente vai mudar para todas as pessoas que virão depois de nós. Então, é importante que a gente lembre disso, né? Que cada vez que a gente sai de casa, cada vez que a gente se candidata para uma vaga, cada vez que a gente faz uma live aqui no Instagram, as pessoas que quiserem fazer isso depois terão um caminho mais fácil do que nós que somos os primeiros, às vezes. É verdade, assim. Isso é uma coisa que eu percebo, assim, que estar ali faz a diferença. Porque, por exemplo, eu sou casado com uma pessoa surda, né? E antes disso, eu não tinha contato nenhum com a língua de sinais. E depois que a gente começou a ter contato, e eu aprendi essa língua, a gente começa a perceber que não é só a língua de sinais. Tem um monte de necessidade e a gente não percebe antes de ter esse contato, né? Então pelo que eu entendi, assim, tinha uns surdos antes, né, desses tradutivos ali junto na XP, e agora tem duas que usam só mais a língua de sinais, né? Então já dá uma mudança. E como que é esse sentimento dentro da XP? Porque, assim, as pessoas que vão trabalhar diretamente agora sentem uma necessidade diferente, né? De comunicar ali. Como é que está sendo essa adaptação de vocês ali? Esse vai ser um processo muito, muito interessante, né? Porque várias das pessoas nunca tiveram contato com a linguagem de sinais, assim como você explicou, ou mesmo com outras pessoas com deficiência, porque a gente tem um time muito grande, né? Já são mais de 5.000 pessoas. Então, dentro dessas 5.000 pessoas, várias delas nunca tiveram contato com outras pessoas com deficiência, ou com nenhuma, né? Então, vai ser uma mudança para a empresa. É isso que eu falei, né? Uma pessoa, então, duas, a Thais e a Andressa, elas vão mudar a maneira como a XP vai se comunicar. Olha como isso é poderoso, né? Um movimento de duas pessoas que vai impactar 4.998 pessoas, um pouco mais, e que vão entender que a presença da linguagem de sinais durante reunião, durante comunicação, vai ser cada vez mais naturalizada para todas essas pessoas, só porque essas duas meninas estão lá. Então, eu até uma vez fiz um post aqui no Instagram, que era uma carta aberta para as pessoas com deficiência, para a gente aparecer e ocupar espaços. Porque se a gente não ocupar esses espaços, a gente vai continuar perpetuando a exclusão. Então, mesmo que seja de cara um espaço que não é acessível, né? Então, a maioria da sociedade, dos espaços que a gente vai tentar acessar, não são acessíveis. Seja no mercado de trabalho, seja num evento, seja aqui nas redes sociais. Só que a partir do momento que a gente se faz presente, a gente cria necessidade. E aí as mudanças elas podem ser um pouco lentas, mas elas vão acontecer. Quando elas acontecerem, elas não vão ser boas só pra gente, elas vão impactar tanto outras pessoas com deficiência, que, como eu disse, vão ter um caminho mais fácil, mas pessoas sem deficiência vão entender as necessidades de ter mais acessibilidade e vão naturalizar isso. Então, não vai ser mais estranho ou não vai ser mais a Ivete Sangalo interagindo com a janelinha de Libras e todo mundo falando da Ivete e não da intérprete. Vai ser natural. Então, lá na XP, eu acho que isso vai ter um impacto, né? São as pioneiras, a gente quer que venha muitas outras pessoas, inclusive estamos com vagas abertas, se tiver alguém aqui, é só se candidatar, pode me procurar no Instagram também, que, enfim, a gente está com muita vaga aberta, mas eu acredito que vai influenciar a companhia inteira, a presença especificamente das meninas, porque a linguagem de sinais presente em uma reunião, ela é muito simbólica, né? Quando tem legenda ali, às vezes nem todo mundo presta atenção, mas a linguagem de sinais, ela realmente indica que tem uma pessoa que precisa daquele recurso.
E isso faz com que as pessoas se atentem às próximas coisas. Então, nossa, na minha reunião também vou colocar isso. Será que no meu time tem alguma pessoa surda? Será que eu consigo? Então eu consigo colocar, porque agora a XP já tem esse recurso. Então isso vai criando um círculo virtuoso que vai aumentando a inclusão, que vai favorecendo a inclusão e que vai fazendo todas aquelas pessoas normalizarem a existência de pessoas com deficiência, né? Entenderem, porque eu acho que o grande problema da sociedade é esse: as pessoas sem deficiência esquecem que existem pessoas com deficiência, ou só lembram nas Paralimpíadas ou quando tem alguma reportagem emocionante na TV. E aí isso reforça todos os estereótipos capacitistas. Então, quanto mais a gente ocupar espaços comuns a todo mundo, mais a gente vai normalizar a nossa existência e ampliar a presença de recursos de acessibilidade nos lugares que a gente ocupa. E o que a XP procura no candidato a vaga quando, por exemplo, um surdo ou qualquer outra deficiência, né? Então, a pessoa vai entrar na XP. O que a XP está procurando nessas pessoas? Boa, você já tinha perguntado isso, eu respondi outra coisa. A gente tem 3 valores na XP e eu sempre falo deles porque é muito fácil de identificar esses valores quando você entra na XP, você vê que as pessoas realmente vivem aquilo, né? Que é sonho grande, mente aberta e espírito empreendedor. Então, basicamente, é isso que a gente busca. E quando a gente fala de pessoas com deficiência, é ao contrário do que a sociedade fala que a gente deveria ter. Então, você não vai ver a sociedade falando para uma pessoa com deficiência que ela deveria sonhar grande, que ela deveria ter espírito empreendedor e querer fazer mais coisas, né? E querer pensar fora da caixa. Você vai ver, assim como já falaram para mim, a sociedade falando que eu deveria ficar em casa, quieta, me aposentar e pronto. Então, o que a gente busca são essas pessoas entusiasmadas, corajosas, que queiram fazer algo diferente, que estejam dispostas a transformar o mercado com a gente, com muita vontade de fazer diferente. E as capacidades técnicas, né? Então, a formação, esses hard skills, óbvio que a gente avalia também, tem várias vagas que dependem dessas habilidades, mas as primeiras coisas que a gente olha é se a pessoa tem esse brilho no olho que todo mundo aqui tem. Então, se de verdade as pessoas querem estar com a gente, as pessoas querem fazer algo diferente, se a pessoa tem sonha grande, se a pessoa quer realmente pensar fora da caixa. Então, as pessoas vêm conversar com a gente, né? Por exemplo, a Thaisa. A Thaisa é uma menina que, independente do lugar que ela estava, ela identificou uma necessidade de que pessoas surdas não tinham acesso à educação financeira, e ela criou um produto. Então, quer mais espírito empreendedor do que isso, né? Vocês aqui, então, também já identificaram uma necessidade, já resolveram a necessidade, sem apoio de nenhuma marca, sem apoio de nenhuma empresa. Então, é exatamente esse o perfil que a gente busca, né? Um perfil de pessoas incomodadas. Bom, não, então é isso, assim, o que a gente busca são pessoas que queiram transformar o mercado, que já estejam fazendo isso. E às vezes, né, eu dei o exemplo aqui da Thaisa, que eu tô vendo ela aqui, mas não precisa ter um perfil grande no Instagram, ou às vezes é na sua própria casa, né? Você cria transformações, você é uma pessoa inconformada, uma pessoa que acredita que dá para fazer mais. Então é isso que a gente busca, uma pessoa que sonhe grande, que tenha a mente aberta, que fale de igual para igual com todo mundo, e que tenha espírito empreendedor para fazer acontecer mesmo. E aí dentro de cada uma das milhares de áreas que a gente tem lá dentro, tem muita oportunidade. E especificamente para pessoas com deficiência, a gente tem feito um trabalho intenso de inclusão. Então, realmente, todas as nossas vagas são para todas as pessoas, independente se é uma pessoa com deficiência, independente se é uma vaga sênior, independente se é uma vaga mais júnior, é a vaga que você entender que tem a ver com você. E eu tô sempre falando ali no meu Instagram também sobre a XP, sobre como é o dia a dia, sobre como são as pessoas. Então, acho que dá para pegar bastante dica lá de qual que é o perfil que a gente busca e como é o dia a dia aqui na nossa empresa, né? E agora com a Thaisa também, porque ela tá lá com a gente, ainda bem.
Na verdade, como ela é uma influencer surda, né? Eu acho que tem isso, assim, muita gente vai pegar ela de modelo, né? E vai perceber, poxa, ela conseguiu estar lá, então eu também posso, né? E vai começar a buscar mais, né? A gente torce para isso, né? Que é o que tu falando, que é ocupar os lugares, né? Para aparecer, para as pessoas perceberem que, ó, ele também tem capacidade, né? Porque às vezes as pessoas pensam, meu, a gente escuta cada coisa absurda, assim. Por exemplo, às vezes eu tô com a minha esposa e falo, daí a pessoa começa a conversar com ela, fala, não, mas ela é surda, vai falar devagar, eu não vou traduzir, ou alguma coisa assim. Ela é surda, meu Deus, mas é tão bonita. Tá, mas qual que é o problema? Precisa ser feio só porque é surdo, né? São pessoas, cada coisa que a gente... O que tu acha, assim, que a gente precisa mudar para a gente ter uma inclusão mais efetiva? Tá passando uma moto aqui, eu não te ouvi bem. Se você puder repetir. Não, eu perguntei assim, sua opinião, o que você acha que a inclusão mais efetiva? Porque você percebe que a gente tem cada aparência, mas muitas vezes precisavam mudar para a gente ter uma inclusão mais efetiva. Hoje, eu acho que diferente, né, até de quando eu comecei a minha carreira, tem muito mais informação que ajuda a eliminar os vieses. Que o grande problema da falta de inclusão, né, grande motivo, se eu pudesse apontar só um, é o viés inconsciente que faz com que empresas e pessoas que estão contratando achem que pessoas com deficiência não serão capazes de exercer qualquer atividade, seja ela qual for. Então, de novo, né, dando o exemplo aqui da Thaisa, e eu acho que também é muito importante, eu estou dando o exemplo da Thaisa aqui, mas a gente não quer que ela seja o exemplo para sempre. Eu não quero ser a única sócia, pessoa com deficiência da XP. É um exemplo que a gente tem hoje, mas a gente está lutando para que a gente tenha muito mais na XP e fora da XP. Então, assim, a Thaisa, por exemplo, é uma quebra de tabu, porque ela está numa área que faz atendimento ao cliente. Então, a empresa automaticamente vai falar, nossa, mas né, como que ela vai fazer? Então, até para os nossos clientes vai ser um educacional também. Então, alguém colocou aqui, né? Quebrando o tabu. Exatamente. É quebrando essas crenças limitantes sobre pessoas com deficiência. Então, quando nasce uma pessoa com deficiência, quando uma pessoa se torna... Bom, então, como eu estava falando, né? Você me perguntou o que a gente pode fazer e o que outras empresas podem fazer para ter mais inclusão. Hoje, eu acredito que tem muito mais informação disponível. Então, quebrar essa crença, quebrar esse tabu, derrubar e transpor essas barreiras é muito mais fácil do que era 11 anos atrás, quando eu me tornei uma pessoa com deficiência, ou mais para trás ainda, né? Nós tivemos vários avanços. Então, hoje, se antes a gente poderia se apoiar nessa falta de informação, hoje a gente não pode mais, porque informação tem. Então, é só a pessoa acompanhar você, Rafa, me acompanhar a Thaisa e tantas outras pessoas que contam como é a vida de uma pessoa com deficiência e que já mostram que tudo que foi contado sobre nós é um tabu. Então, eu dei o exemplo da Thaisa na área de atendimento, já é quebrando uma crença, quebrando um tabu, porque a gente pode achar que ela não atenderia, né? Ou que outra pessoa surda não poderia estar numa área de atendimento ao cliente, mas ela está. E por aí vai. Então, assim, que outros espaços a gente vai ocupar, que vai demonstrar que a nossa presença é possível, e que se não for possível é porque está faltando acessibilidade. Então, informação para mim é a chave para ter mais inclusão. E onde está essa informação? A gente já está fornecendo essas informações. Então, as pessoas com deficiência já estão criando muito conteúdo, já são colunistas em grandes veículos, já estão aqui, né? Está acessível aqui no Instagram, acesso de qualquer pessoa, qualquer empresa. Então,
Para várias outras pautas, a gente precisa de consultoria, por exemplo. Para pessoas com deficiência, a gente está fazendo aqui um trabalho gratuito, nem precisaria da consultoria, porque já está aqui nos nossos perfis, no nosso feed, o tempo inteiro a gente falando o que uma empresa, ou uma pessoa, ou um estabelecimento poderia fazer para incluir pessoas com deficiência. Então, eu acho que agora, até postei isso no meu Instagram, no Dia da Pessoa com Deficiência, no Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, eu postei que o que falta agora é a atitude aí, do outro lado, né? Das pessoas típicas virem para o nosso universo, entenderem o que elas podem fazer e como elas podem nos dar condições de acesso, de performance e para ocupar esses espaços. Porque a gente já está contando como, a gente já está falando o que está faltando. Então, a gente não tem o poder de, né? Ou, por exemplo, no meu caso, quando eu ocupo um espaço, um cargo numa empresa, né? Um cargo que me dá mais possibilidade de pleitear coisas para as pessoas com deficiência, eu tenho feito isso. Mas e em outras empresas que não tem uma Ana, não tem uma Thaisa? Quem pode fazer isso? As pessoas que já estão lá. Então, aprendendo, se informando e levando pessoas com deficiência para dentro dos espaços que você ocupa, né? A gente sempre escuta quando as pessoas costumam colocar, quando a gente está falando de militância, sobre o lugar de fala, né? Só quem vive, só quem tem aquela vivência tem esse lugar de fala. E aí isso acabou se tornando um recurso para as pessoas não fazerem mais nada, porque aí as pessoas falam, mas eu não tenho lugar de fala sobre deficiência, eu não tenho lugar de fala sobre uma pessoa, sobre a vivência de uma pessoa negra. Exato, você não tem sobre aquela vivência, só que você tem lugar de fala no seu espaço de poder, no espaço que você ocupa. E então você tem que ceder o seu lugar de fala para que aquela pessoa que não tem aquele espaço tenha, e aí ela possa falar com quem você acessa. Porque imagina, eu tenho o quê? 30 mil pessoas no meu Instagram. Aí no seu tem mais outras milhares de pessoas. Na Thaís tem outras milhares de pessoas. Mas nós não vamos estar em todos os lugares. Então é muito importante que pessoas sem deficiência aprendam sobre capacitismo e falem sobre isso. Porque aí elas vão conseguir deixar o caminho mais fácil para a gente, o caminho mais acessível para a gente. As pessoas confundem, né, que só uma pessoa com deficiência pode militar por pessoas com deficiência. Muito pelo contrário. Se a gente não tiver pessoas sem deficiência somando com a gente nessa luta, a nossa luta vai continuar para sempre sendo a mais atrasada de todas. Então, o que a gente pode fazer para promover mais inclusão é usar o nosso lugar de fala, e seja ele onde for, na nossa família, na nossa empresa, com os nossos amigos, para levar informação sobre pessoas com deficiência, sobre inclusão, sobre acessibilidade e se informar sobre isso, né? Porque para levar informação, eu tenho que ter essa informação. E onde está essa informação? Gente, está aqui, gratuita no Instagram o tempo inteiro. Se eu for falar aqui para vocês, eu consigo indicar mais de 15 perfis de pessoas que estão falando o tempo inteiro como ser anticapacitista, como deixar de ser capacitista, como ter mais recursos de acessibilidade na sua empresa, no seu negócio, nas suas redes sociais. Então, é só querer. Até o final do meu post foi essa pergunta. Você quer? Se você quiser, a gente já está aqui, já está te falando como. Então, realmente é só querer e todo mundo lembrar que uma atitude individual, ela vai ter um impacto coletivo. Quando você ocupa um espaço individualmente, você vai ter um impacto coletivo para a sua galera, para a sua comunidade, seja ela qual for. Que legal essa fala aí. E até eu queria complementar que é importante todo mundo ter a cabeça aberta, né? Porque a gente estava conversando aqui antes da live também, e já aconteceu muitas vezes comigo, né? Por exemplo, eu participo muito da comunidade surda, né? Por conta começou por causa da minha esposa e hoje é a minha comunidade também, né? Só que já aconteceu, por exemplo, a gente sair com um grupo de surdos, aí está todo mundo num restaurante comendo, e eu não estou falando nada, porque não tem função falar naquele momento, eu estou sinalizando. E daí, no momento que chega um garçom, eu vou falar para ele o que eu quero pedir, né, porque ele não é surdo, é ouvinte,
E daí a pessoa está dizendo, tem ouvinte, já torceu o nariz, já não quer mais conversar, sabe? Fica diferente. E aqui no Instagram, no canal, eu já percebi isso também. Eu percebi que tinha essa falta de acessibilidade nessa área financeira, era uma coisa que eu gostava de falar, e seria para ensinar, vou aproveitar e vou passar isso para todo mundo, né? Para todo mundo estar incluído nesse aumento de conhecimento da área financeira, né? Porque, como você falou, são pessoas, antes de tudo, né? E ainda acontece de ter pessoas que daí, não, gente, não para de seguir, porque eu não tenho esse lugar de fala. Mas espera aí, eu não quero atrapalhar a vida de ninguém, estou aqui para somar, né? Eu acho que todo mundo pode ajudar nesse sentido, né? Isso é bem comum, né? Assim, da comunidade, não só de pessoas com deficiência, de várias outras comunidades também, afastarem as pessoas que querem somar, né? Porque eu até entendo, a impressão que dá é que você, então, está ocupando o nosso espaço, né? Ocupando o espaço que poderia ser de um influenciador surdo, realmente, não ouvinte. Mas a gente tem que sempre lembrar que somando a gente fica mais forte. Porque senão a gente cai nessa armadilha de competição. Eu já ouvi que, por exemplo, como a minha deficiência é uma deficiência que se eu usar uma calça, eu consigo esconder, e aí por isso eu tenho mais passabilidade, é mais fácil. Então, não é uma questão de facilidade ou dificuldade. Somos pessoas com deficiência, a sociedade vai nos excluir, obviamente em instâncias diferentes. Cada um tem o seu contexto, obviamente. Então, tem contextos mais privilegiados, tem contextos menos privilegiados, mas a gente precisa se unir, porque nós somos a maior minoria do mundo, o maior grupo subrepresentado do mundo. E a gente continua sendo o grupo mais excluído porque a gente não se organizou ainda. Quando a gente se organizar e quando a gente somar, quando a gente começar realmente demonstrar o nosso tamanho, a nossa capacidade de consumo, a nossa capacidade econômica, a nossa capacidade intelectual de maneira estruturada e organizada, não vai ter para ninguém. Mas o problema é exatamente esse, né? Que a gente afasta as pessoas que são as pessoas aliadas. As pessoas aliadas têm um papel muito importante, porque elas já estão, como eu disse, ocupando espaços que nós ainda não estamos. Então, se elas estão levando a nossa pauta, abrindo portas para que a gente consiga chegar lá. Agora, é importante que realmente seja uma abertura de portas e não um oportunismo. Porque senão, se você, estou falando você, né, mas qualquer pessoa aliada ficar sempre falando por nós, aí é que é complicado. Aí realmente você está se aproveitando de uma causa e de um marcador social para crescer, ou enfim, né, se autopromover. Isso realmente é complicado. Mas enquanto a gente não está lá. Ih, voltou o ruído. Eu falei, não tem pouco disso também, né? Tem disso. Mas, não, enfim, resumindo, né, eu acho que a gente tem que lembrar de somar. Então, nós, enquanto pessoas com deficiência, lembrar de ocupar os espaços, não deixar de ocupar os espaços. Então, faço aqui um convite, seja na XP, que tem esse posicionamento, né, de todas as vagas são para todas as pessoas, mas em qualquer outra empresa que você tenha vontade de trabalhar, não aceite só as vagas que estão marcadas lá para PCD, questione, né? A gente tem que lembrar que nós podemos sim questionar. Acho que por muito tempo esse lugar de questionamento ele foi negado para gente, porque nossa, a gente tinha que ser grato, né? Tinha que agradecer por qualquer mínima oportunidade que a gente tivesse. E esse não é o nosso lugar. A gente pode sonhar com qualquer coisa, a gente pode sonhar grande e a gente pode ser o que a gente quiser. Então, faço um convite aqui para vocês, falando de carreira, né, que é um pouco do assunto o assunto que eu mais falo, ocuparem o espaço que vocês quiserem. Quando esse espaço for negado, questionarem. Acho que isso é muito importante. E um segundo convite é para as pessoas que não são pessoas com deficiência lembrarem que a gente não vai estar em todos os lugares ainda, mas que nos lugares que vocês já estão, vocês têm o papel de levar a nossa luta, né? Levar a luta anticapacitista,
de abrir essas portas para que um dia a gente ocupe esses espaços e somando e fazendo esses dois movimentos, eu acredito que a gente vai avançar mais rápido. Porque enquanto a gente ou se conformar, ou mesmo inconformados ou inconformadas, não lutar por um espaço diferente, não lutar para ocupar aquele espaço, as coisas realmente não vão mudar. Então, não espere o lugar ser acessível para ir até aquele lugar. Vai, mesmo enquanto ele não tem acessibilidade, chegando lá, cobre a acessibilidade. E vá mais de uma vez, porque aquele estabelecimento, aquele lugar vai entender que você é uma pessoa que vai frequentar aquele lugar e que ele precisa se adaptar, ele precisa mudar. Então, não espere a mudança acontecer para ocupar o espaço, ou não deixe de ocupar um espaço porque ele ainda não é acessível. Só demonstrando que a gente está no mundo é que o mundo vai entender que a gente está aqui, porque é uma construção, é estrutural, né? Então, a estrutura do mundo, ela foi excluindo e escondendo pessoas com deficiência. Só quem tem o poder de se mostrar agora somos nós. Então, eu sou uma pessoa que eu faço questão, por exemplo, de usar ou shorts ou saia, porque eu quero que as pessoas entendam que existem pessoas amputadas no mundo, que elas normalizem a existência de uma pessoa com uma prótese. E que as crianças dessa geração, eu tô vendo que tem um homem de ferro aí atrás de você, sempre que uma criança me aborda, eu conto essa história, eu falo, não, eu trabalhei com homem de ferro, porque a gente precisa normalizar, a gente precisa tornar legal, né? Não pode estar associado sempre ou à superação, ou à dificuldade, ou à tristeza. Então, eu quero que as crianças dessa geração tenham essa imagem, tenham uma imagem divertida, tenham uma imagem de uma pessoa que ri, que chora, que se diverte, que namora, que trabalha, que faz sucesso, e não aquela imagem daquela pessoa que ou é atleta, né, que é uma das coisas que sempre oferecem para pessoas com deficiência, ou é uma pessoa que fica em casa recebendo benefício. Então, que barreiras mais a gente pode quebrar para mostrar que nós somos pessoas? É o que eu falei. Pessoas são pessoas. Se a gente lembrar disso o tempo inteiro, se a gente demonstrar isso o tempo inteiro, né? Se você me olha aqui, aqui especificamente não está mostrando a minha deficiência. Então, o que muda quando você vê a minha prótese? Não deveria mudar nada. Só que ainda muda. Ainda, os olhares ainda mudam, a pessoa ainda fica processando na cabeça dela, mas nossa, mas como pode a Ana ser sócia da XP e ser uma pessoa com deficiência, ou ser engraçada e ser uma pessoa com deficiência? Porque as crenças limitantes, elas foram sendo reforçadas por muito, muito, muito tempo. Agora a gente está começando a quebrar. A gente não pode desistir de quebrá-las, porque é uma batalha árdua, é cansativa. Explicar o tempo inteiro que é capacitismo, explicar o tempo inteiro que pessoas com deficiência podem, sim, são capazes, podem fazer o que quiserem. É difícil, mas a gente tem que continuar. E eu acho que a melhor maneira de fazer isso é realmente ocupando espaços. Ocupando espaço no mercado de trabalho, ocupando espaço no bar, ocupando espaço aqui nas redes sociais, indo no cinema e questionando por que não tem acessibilidade no cinema, indo num bar e questionando por que não tem rampa de acesso, e lembrar não só da acessibilidade que funciona para você, né? Para todas as pessoas. Então, eu falo que ser aqui a primeira, né, na frente de batalha é difícil. Se você é a primeira pessoa que vai lá, você vai ter que ser a pessoa que mais vai lutar mesmo. Mas quando as outras pessoas vierem, a batalha já vai ser mais fácil. Então, é começar a mostrar, né? É o que eu coloquei lá na carta aberta, que está lá no meu perfil. Apareçam. Então, pessoas com deficiência apareçam e pessoas sem deficiência olhem para nós e puxem a gente para junto, né? A gente ainda realmente está um passo atrás. Então, estica a mão para a gente e traz a gente para ocupar o mesmo espaço que vocês ocupam hoje. Acho que esse é o recado final aí, Rafa. Então, tomara que todo mundo tenha aproveitado essa tua fala, né? A gente precisa ter contato com isso, né? Com essas ideias novas e tudo mais, que não é, às vezes é capaz de alguém pensar, que legal que a XP porque agora tem uma pessoa com deficiência num cargo de chefia, né? Então, não pensa o contrário, que não, foi a Ana que buscou e que batalhou para trabalhar. Uma pessoa que não percebeu essas coisas assim. Agradeço muito, né, por ter aceitado participar aqui.
da nossa live. Desculpa essa confusão toda, que a gente preparou todos os lugares aqui da casa para fazer pelo YouTube. Então, a lugar de microfone aqui no outro lado, contra toda essa confusão, acabou dando esses problemas aqui. Tenho certeza que o conteúdo, se as pessoas assistirem tudo, né, vai ter muito conhecimento, né, para absorver mesmo, assim, muita ideia nova, né? Tomara que as pessoas tenham aproveitado mesmo, e eu agradeço de coração mesmo a tua participação. E para quem ainda não conhecia a Ana, né, aproveita para seguir, tem muita coisa legal no Instagram dela, um monte de reels engraçados. Aproveita para assistir lá. Beleza? Não sei se tu quer falar mais alguma coisa aqui para encerrar. Só agradecer, Rafa. Muito obrigada pelo convite. Estamos muito juntos nessa luta aí por mais inclusão. Você faz um trabalho excelente, continue. E agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente. Esses imprevistos acontecem. Qualquer evento é assim mesmo. Até nos eventos da XP acontece. Então, fica tranquilo. Eu acho que é importante a gente passar a mensagem. E em breve a gente faz outro, tudo organizado. E conta comigo sempre. Boa noite para todo mundo que assistiu. Obrigado, boa noite para todo mundo que assistiu, que entrou, saiu, entrou de novo, que não desistiu da live. Aí, obrigado mesmo, obrigado, né, a Marisa que está interpretando aqui junto com a gente, que veio participar, a Ivona de coração, de tempos, né, e que ajudou a gente, né, nessa live aqui. Foi muito importante a participação dela também. Obrigado para todo mundo, boa noite, e amanhã, parabéns pelo Dia dos Surdos, né, para todos os surdos e a comunidade do Brasil.